Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, mas eu creio que se chegou até você, Deus quer falar com você, ok? Deus já tinha me dado algum tempo atrás um cronograma de coisas que Ele quer que eu fale, que eu acredito que Ele quer que eu fale, segundo a minha fé, né? E tem muitos assuntos para serem tratados ainda, mas um deles e o próximo é justamente um testemunho, né? Um testemunho de fé que aconteceu comigo, né, quando eu ainda estava começando a temer a Deus, começando a servir o Senhor, começando a buscar Ele ainda, né, recém começando a buscar o Senhor. Então, e justamente tem a ver com o Dia dos Pais, e aí a gente vê o mover de Deus e a mão de Deus como ela é tremenda. Porque Deus me deu esse cronograma, gente, acho que uns 2, 3 meses atrás. E justamente o meu testemunho de fé, Deus permitiu que encaixasse perto do Dia dos Pais. E é um testemunho de fé que tem a ver com meu pai, né? Então Deus sabe tudo o que faz e Ele é perfeito em todas as suas obras. Isso é absolutamente inegável, não é mesmo? Então tá, eu quero falar, esse testemunho de fé tem a ver com como a fé de Deus trabalhou no meu coração em relação à salvação do meu pai. No início da minha fé cristã, eu me converti cedo, né, em torno de... Eu sempre fui à igreja, mas eu me converti, tomei minha decisão por Deus em torno dos 11, 12 anos. E eu me lembro que logo comecei a ler a Bíblia, né? Até foi um dos motivos que me levou a Deus, foi justamente ler a Bíblia. Eu comecei a ler Mateus, comecei a ler os livros ali de... os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, né? E aí chegou em Atos dos Apóstolos, comecei a Atos dos Apóstolos, Jesus foi levado aos céus, né? A igreja começou a ser trabalhada, tudo muito show, muito beleza, lindo, abençoado, graças a Deus. Então, e aí eu me deparei com esse versículo aqui, né? Eu me lembro que eu me deparei com esse versículo aqui. Ele é até um versículo bem conhecido, mas eu estava no início da fé cristã e nunca tinha ouvido nenhuma pregação sobre ele. E eu me deparei com ele assim, cru. Eu tava lendo, né, Atos dos Apóstolos, Atos 16, versículo 31. De repente eu me deparei com esse versículo aqui. E ele falou forte no meu coração, vou ler para vocês. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Né? É uma promessa de Deus. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Pois bem, nessa época eu já tinha uns 12 anos, meus pais já eram separados e eu já tinha uma... como é que eu vou dizer assim? Meu pai não aceitava muito bem a Bíblia, não aceitava muito bem a igreja, respeitava tudo, mas não, né? Não tinha... Eu via que se ele pudesse me, né, tirar, me delicadamente me pôr em outra situação, ele teria feito. Mas Deus tinha um propósito na minha vida e tinha um propósito também, né, na vida dele. Então, eu comecei a ler esse versículo, comecei a ler a Bíblia e me deparei com esse versículo. Crê no Senhor, será salvo tu e a tua casa. É muito importante a gente ler a Bíblia junto com o Espírito Santo, tá? Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Quer dizer o quê? A letra, a Bíblia seca, a Bíblia no... Por si só, uma letra, ela mata, ela é capaz de matar. Por quê? Porque uma má interpretação associada a uma religiosidade extrema pode levar pessoas a fazerem loucuras. Por isso que a letra mata, mas o espírito vivifica. Naquele momento eu estava começando a fé cristã, não tinha ouvido nenhuma pregação sobre esse versículo ainda, é um versículo bastante conhecido. Estava começando a ler a Bíblia, me deparei com esse versículo. Como eu estava lendo com o Espírito Santo e não sem ele, quando eu li esse versículo aqui, no mesmo momento eu me lembrei do meu pai. Ele dizia assim, crê no Senhor, será salvo tu e a tua casa. Naquele momento meu pai nem morava mais comigo. Mas no meu coração falou. Minha mãe sempre foi na igreja junto comigo, aliás, sempre ela do meu lado. Quando eu era pequena, né? Depois cada um toma a própria decisão. Mas aqui diz assim, crê no Senhor, será salvo tu e a tua casa. Quando aquele versículo bateu no meu coração, bateu na minha mente, no primeiro momento me veio a imagem do meu pai. E aí eu disse assim, meu Deus. Meu pai tem problema com alguns vícios, né? Vícios lícitos que eles chamam, mas é vício também. Eu falo em ir na igreja
ele enrola, vai emburrado. Eu falo de ler a Bíblia, ele não lê. Eu falo de escutar louvor, ele troca. Eu peço pra... Eu tô lendo a Bíblia, ele manda fazer outra coisa. Meu pai sempre também mandou, né? Ele arranjava uma... Eu parava pra ler a Bíblia, ele olhava bem dentro do fundo do meu olho, me dava 5 minutos, dava uma voltinha e me dava uma coisa pra fazer. Quer dizer, ele... né? Dava um jeito de desviar daquela situação. Por quê? Porque, e aí, e eu me lembrei de tudo isso, tudo já tinha acontecido quando eu me deparei com esse versículo pela primeira vez. E aí eu digo, meu Deus vai salvar meu pai, é uma promessa. Aquela fé foi tão forte, tão sincera, que até hoje, sinceramente, eu não consigo explicar de onde é que eu tirei a certeza, mais que absoluta, que ele seria salvo. Eu sempre tive essa certeza no meu coração. Eu não sei ao certo nem explicar de onde é que veio essa certeza, mas ela veio. Eu sempre tive, no meu coração. Depois que eu me deparei com esse versículo aqui, eu sempre tive a certeza que meu pai seria salvo. No meu coração nem sequer dúvida houve. No meu coração nem titubeou, eu simplesmente cria. Eu sinceramente nem sabia como. Não tinha nem ideia como, mas eu cria que de alguma forma, em algum momento, em alguma hora, Deus iria fazer com que ele fosse salvo, com que meu pai fosse salvo. E foi muito, como eu disse, e essa situação que eu já passava antes desse versículo, eu continuei passando por ela, né? Eu me lembro assim que teve um período da minha vida que eu morei com meu pai e eu não podia ligar nada da igreja. Se eu ligasse uma coisa, uma televisão, tivesse alguma coisa da igreja, seja qual igreja que fosse, que ficasse por mais de meia hora, ele já olhava pra mim, tá, já tá exagerando, troca isso aí, né? Eu parava mais, ele via que eu ia parar pra ler a Bíblia, ele vai arranjar alguma coisa pra mim fazer. Eu pedia pra ir no culto, ele dizia, não, hoje a gente tem que ir na casa do fulano, a gente tem que ir na casa do ciclano, faz tempo que eu não vejo o Beltrano. E assim, tentando levar a situação. Mas esse versículo nunca saiu do meu coração. Nunca saiu do meu coração. Nunca mesmo. Tanto é que quando eu ia, às vezes que eu conseguia ainda congregar na igreja, quando eu estava morando com ele, quando ele vinha para o centro visitar a companheira dele, eu vinha junto e ia fazer outra coisa, né? Eu não ficava ali, porque ela morava no centro e eu saía. Eram os momentos meus de congregar, eram esses, né? Ou pela televisão, quando ele saía fazer outra coisa. Porque realmente tinha uma resistência muito forte, né? Mas... E sempre teve respeito à Bíblia, sempre teve respeito à fé, sempre teve respeito às coisas de Deus, mas realmente falava em ler a Bíblia, falava em ir na igreja, falava em congregar ou qualquer outra coisa, né? Nunca desrespeitou, nunca foi, mas sempre tentava se esquivar da situação e tentar me esquivar também. Não por mal, eu acredito, porque Deus sabe como trabalha no coração de cada um. Eu nunca vi maldade, né? Nunca vi maldade nisso ali. Às vezes eu vi até um trabalhar de Satanás, né? Porque não faz muito sentido, pensa bem. Em alguns momentos eu tava em casa, eu ligava a TV, ia escutar um louvor e vi ele ficava irritado do nada, assim. Do nada ele ficava irritado e se eu não desligasse a TV ele não desirritava. Quer dizer, era um trabalhar do diabo. Né? Era um trabalhar do diabo. Não tem outra explicação. Mas esse versículo aqui nunca, 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 nunca saiu do meu coração. Né? Nunca saiu do meu coração. Desde o momento que eu estava começando na minha fé, eu olhei para esse versículo e esse versículo sentou no meu coração. Sentou no meu coração. E eu não conseguia, eu sempre olhava para esse versículo e pensava, meu Deus, eu já tô até curiosa para saber o jeito que Deus vai dar, porque eu não tô vendo o jeito. Porque eu olho para a situação e vejo cada vez que... Porque como eu criei esse versículo, eu comecei a trabalhar por ele, né? Eu criei esse versículo e comecei a trabalhar por ele. Aí o que eu fazia? Eu tentava ler a Bíblia, tentava, né, chamar para congregar, tentava fazer alguma coisa e sempre se... Fez a oração do novo nascimento, mas eu vi que não foi com o coração. Leu a Bíblia junto comigo, mas eu vi que não foi com o coração. Foi para congregar junto comigo, mas eu vi que não foi com o coração. E aí eu olhava para esse versículo e eu ficava pensando, meu Senhor Deus, né? Como Deus vai trabalhar para cumprir isso? Qual vai ser o arranjo que Deus vai fazer?
Deus permitiu, né, que um tempo antes dele ir embora, eu passasse uns 6 meses com ele. Né, eu morei 6 meses com meu pai antes dele ir embora, mas na verdade eu morei até os 10 anos com meu pai, depois eu passei 6 meses morando com ele. E eu também creio que isso foi a mão de Deus, porque a resistência dele à palavra estava bem alta no início. Depois eu vi que aquela força parece que estava ao redor, né? Quem é cristão entende, né? Aquela coisa do, assim, do mal que tinha rodeando baixou, né? Mas porque era muito afastado também, e eu estava estudando na época, eu acabei vindo para o centro também, né? Eu acabei voltando de novo a morar com minha mãe. E nesse momento, né, eu fiquei pensando, eu digo, mas eu fiquei 6 meses lá com meu pai e meu pai não, né, não tá congregando, não largou os vícios, não tá. Aí eu olhei para aquilo, eu olhei pro céu e disse, Deus, que jeito que tu vai dar? Pensando pra mim. Porque, apesar de tudo isso, a promessa de Deus, que era a salvação do meu pai, que foi que eu estava no início da minha fé cristã e eu digo, creia no Senhor, será salvo tu e a tua casa. E eu simplesmente criei. Eu não sei explicar de onde saiu essa certeza. Eu simplesmente tinha certeza mais que absoluta que mais dia menos dia, para cima ou para baixo, isso iria se cumprir. Eu não sei como, não sei de onde saiu essa certeza, ela simplesmente existiu no meu coração. Eu li a palavra é viva, li com o Espírito, e com o Espírito essa palavra veio parar no meu coração. Pois bem, o que Deus fez? Né? Em primeiro momento, enquanto mesmo não morando com meu pai, né? Mas eu me converti depois de não estar mais morando com ele. Depois, na verdade eu sempre fui, mas eu decidi pela minha fé depois de 10 anos, né? Então, e aí eu ficava pensando, e puxava a Bíblia e botava pro outro lado, e falava da palavra de Deus e desviava. Sempre muito evasivo, né? Nunca bateu de frente comigo por causa da minha fé, mas sempre muito evasivo. E eu ficava pensando, meu Deus, que jeito que Deus vai dar, que arranjo que ele vai fazer, o que meu Deus vai fazer. Pois bem, teve esses 6 meses onde que eu vi que eu senti diferença realmente. Eu vi que meu pai não virou cristão, mas eu vi que ele estava diferente. Eu vi que de alguma forma a luz já estava entrando no coração dele. Seguindo, né? Meu pai já tinha ido parar várias vezes no hospital, né? Infelizmente teve uma situação até onde que ele passou, né, por um assalto e a coisa foi bem feia, né? Mas ele nunca ficava muito tempo no hospital, né? Ele ficava 2 dias, teve problemas sérios, né, de pulmão, de situação. E ele tava sempre no... Como é que eu vou dizer assim? Ele também não tinha tanta idade, né? Mas eu nunca era muito... Eu ficava poucos dias e me avisava depois que eu tinha saído, né? Também nem me avisava que tava no hospital. Ficava 2 dias, às vezes, né? Por problema do pulmão, e nem me avisava também, né? Já quando eu vi, eu tinha saído. Só me falava que eu já tinha saído. Na última vez que foi quando ele foi diferente, né? Ele ficou cerca de 1 semana e pouco, uns 10 dias baixado no hospital. E a companheira dele falou comigo, né? Que no caso ele precisaria de cuidados mais intensivos. E eu me lembro que eu fiquei indo lá, né, uns 10 dias, todo dia pela manhã, me troquei eu, a companheira dele e o meu irmão, ficamos, né, eu de manhã, eu de tarde, de noite. E eu fiquei indo lá, e eu me lembro que foi um momento bem difícil, né, não porque é complicado, né, toda criança cresce vendo o pai forte, o pai brincando, o pai protegendo, o pai, né, de repente eu vi ele tão frágil, foi um pouco difícil. Mas eu também não consegui deixar de crer que de alguma forma essa promessa ainda ia se cumprir. Eu não sabia como ao certo, mas eu sabia que ela ia se cumprir. E eu fui indo lá, né? Já tava indo quase 1 semana no hospital, ele sendo tratado, uma hora melhorava, outra hora piorava, né?
Os médicos falavam direto com meu irmão, não falavam muito comigo, então eu não tenho certeza ao certo se ele realmente melhorou em algum momento. Meu irmão sempre falou que ele estava melhorando. Mas, enfim. Eu não deixei de crer que a promessa ia se cumprir, embora eu soubesse que a salvação dele ainda não estava garantida. Eu não deixei de crer. Embora eu ainda soubesse que a salvação dele não estava garantida. Eu sabia que se ele morresse naquele exato instante, assim, sem interferência nenhuma, sem uma oração, sem uma coisa, não ia. Né? Ou ia, né? Não tinha, eu vi ainda que não estava completo, mas que ia se cumprir. Então, o que eu fiz com Deus, né? Eu continuei na fé, eu segui onde é que estava seguindo, vi que estava acontecendo uma coisa diferente que ainda não tinha acontecido, que nunca era assim, ele nunca ficava tanto tempo, ele nunca ficava tão mal. E geralmente, né, eu ficava sabendo ainda depois, que a gente ia até voltar no hospital. Então, eu percebi que Deus estava arranjando as coisas de uma forma diferente. Eu senti que o vento estava soprando diferente. As coisas não estavam acontecendo como comumente aconteciam. Aí eu percebi que Deus estava movendo alguma coisa. Então, o que eu fiz naquele momento, naquele dia? Eu continuei em oração. Continuei atenta também, né? Porque a gente tem que saber entender o mover de Deus. A gente tem que saber entender o mover de Deus. E eu percebi que alguma coisa estava girando, alguma coisa estava acontecendo, eu fiquei esperta com Deus. E aí eu congregava numa igreja que tinha uns irmãos muito abençoados, sou grata a eles até hoje, eu vou ser grata a minha vida inteira, né? Porque tudo bem que era promessa de Deus, que eles se disporam a servir na igreja, e assim como eles oraram pelo meu pai, eles oraram por muitas outras pessoas, mas eu sei que embora a pessoa seja comissionada a servir, nem todos servem de coração íntegro, de coração sincero, de coração inteiro. E eu vi que né, eu vi que eles fizeram isso. O que aconteceu? Eu tava congregando, né, numa igreja, minha irmã falou comigo: ah, irmã, a gente tá orando, né, e a gente sabe que o pai tá no hospital já faz alguns dias, então você queria que a gente orasse para que ele fosse curado? Ou você quer orar junto com a gente, né? Né? Como tá a situação? Eu sabia que a salvação do meu pai estava puxada de sair, né? Eu queria na promessa, mas tava vendo que a coisa estava importando. Então eu olhei para ela e disse assim, ainda com dor no meu coração, disse assim: olha, eu prefiro garantir que ele seja salvo, porque ficar 1 ou 2 anos a menos com meu pai aqui, garantir que ele vai estar na eternidade, muito melhor. Aí ela olhou pra mim: tá, pode deixar, a gente vai orar por isso, né? Daí uns irmãos vão no hospital. Eu digo: tá, beleza. Aí foi um casal, né, da igreja naquele momento, que, volto a dizer, você sempre, sempre, sempre grata a eles, porque eles cumpriram com amor o que tinham para cumprir. E oraram com meu pai, e dessa vez eu vi que foi diferente. No outro dia eu fui visitar ele, eu olhei pro olho dele e eu disse: meu Deus, ele realmente está com luz no coração. Ele realmente recebeu. Eu vi que ele fez a oração do novo nascimento e Deus foi habitar no espírito dele. De fato, o olhar dele estava diferente. E não fui só eu que notei, né? Uma amiga, no caso de mais tempo do meu pai e da minha mãe também foram lá. E ela disse: meu Deus, o fulano tá. No caso do meu pai, né? O Govino tá. Eu não reconheço, o olhar dele é totalmente diferente. Ele tá com um brilho, ele tá com. Né? Eu digo verdade. De fato. Eu também vi a salvação no olhar dele. Eu também vi a salvação nele. Né? Eu vi, no semblante dele, eu vi que o Espírito de Deus foi habitar no Espírito dele. E isso, gente, 2 ou 3 dias depois. Aliás, 2 dias depois, 1 dia e meio depois, ele foi chamado e foi com Deus. Então,
eu recebi essa promessa aqui no início da minha fé. Promessa de Deus. Crê no Senhor, será salvo tu e a tua casa. Quando eu li esse versículo, naquele momento eu olhei, eu pensei no meu pai, eu tomei aquela promessa como sendo dele. Tomei aquela promessa como sendo minha, como sendo, né, pra minha vida, que através da minha vida Deus permitiria a salvação do meu pai. Gente, foram anos crendo que Deus não permitiria que meu pai não fosse salvo. Dois dias antes dele ser chamado a Deus. Né? Porque quem tem fé não morre. Quem tem fé é promovido, né? Quem tem fé não morre, não. Quem tem fé é o que? Ó, promovido, né? Quem tem fé é promovido, quem tem fé não morre. Mas 2 dias antes da decisão ser definitiva, ele recebeu a salvação. Quer dizer, anos de trabalhar, de resistência, de dificuldade. 2 dias antes dele ser, em casa, né, no tempo dele terminar, ele foi chamado a Deus, né? Não apenas o tempo dele terminou, ele foi chamado a Deus. Isso, eu vou ser sempre grata a Deus por ter colocado essa certeza no meu coração, porque diz assim, ó, porque assim como eu li de coração aberto a palavra de Deus, que é importante, porque você não vai, todas as promessas da Bíblia são para todos os cristãos. Entenda, todas, absolutamente todas as promessas da Bíblia são para todos os cristãos. Mas você tem que fazer 2 coisas para realmente viver as promessas de Deus na sua vida. Você precisa ler ela de coração aberto e com o Espírito Santo. Senão não vai funcionar, né? Então, não existe promessa na Bíblia que seja para um e não seja para outro, tá? Não existe isso aí. Não existe. Bíblia é Bíblia, promessa é para todos. Crê com o coração, né? E olha qual é a promessa. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. É promessa de Deus. É imutável. Ela não pode ser abalada. A menos que você desista de crer em Deus, você não pode desistir da salvação da sua casa. Né? Que sua casa, E aí, quando você lê o versículo, Deus vai te mostrar. Porque quando eu li aquele versículo, eu não pensei, quem está na minha casa que pode ser salvo, quem está precisando de salvação, será o meu primo 4º, 3º, 5º, de 8º grau, que não sei o que. Quer dizer, não foi assim. Eu li aquele versículo, crê no Senhor, será salvo, tu e a tua casa, e eu me lembrei do meu pai, quer dizer, o Espírito Santo, junto ao coração aberto, lendo a Bíblia, me trouxe esta promessa, né? E eu criei. E realmente eu recebi essa promessa, mesmo que quase com o tempo se esgotando, né? Quase a porca torcendo o rabo, mas não torceu. Mesmo quase ali no limite, Deus fez com que meu pai recebesse salvação. E eu vi que ele recebeu a salvação, né? Eu vi no olhar dele que o Espírito de Deus foi habitar no Espírito dele. E Deus é tão tremendo, que eu achei tão maravilhoso, né, de toda essa história, porque, né, talvez não acreditem, mas Deus me deu um cronograma, né, quando Ele me chamou, me colocou no coração de gravar, Ele me deu um cronograma, né, de assuntos. E tem vários assuntos, né, que eu preciso tratar ainda, que Deus colocou no meu coração que eu preciso tratar. Mas que coisa tremenda. Deus fez esse testemunho de salvação do meu pai sair justamente na semana do Dia dos Pais. Né? Deus é tão perfeito que ele fez isso funcionar, fez isso encaixar. Porque ele é perfeito no que faz. Porque Deus é perfeito em tudo que faz. Nele não há erro.
né? Inclusive a Bíblia diz, procura, né? Vocês procurem ser perfeitos como perfeito é o Pai Celestial, né? Olha como foi, como nesse versículo aqui do Criança o Senhor será salvo tu e a tua casa, essa experiência que eu tive com meu pai, como ela prova que nada neste mundo pode abalar a fidelidade de Deus, né? Talvez, às vezes eu olhava e pensava, via que meu pai não tá, né, não estava liberto e eu pensava, será que eu deveria ter orado mais? Será que eu deveria ter jejuado? Será que eu deveria ter pregado mais? Será que eu deveria ter insistido mais para ir na igreja? E eu ficava pensando, de oh, meu Senhor Deus, a promessa é tua, eu creio. E aí eu entregava nas mãos de Deus, né? Pensava se tinha alguma coisa que eu deveria fazer, não me pesava o coração, e aí eu entregava nas mãos de Deus e segui. E assim eu vi o cumprimento da promessa de Deus, né? Isso foram cerca de 10 anos, até que nos 2 últimos dias de vida do meu pai, ele recebeu a salvação, que para mim é motivo de muita alegria. Então não deixe de crer nas promessas de Deus. Talvez você chegou nesse vídeo, porque assim como eu creio que ele tá sendo gravado por Deus, e foi Deus que me trouxe ele, foi Deus que me deu os assuntos, eu também creio que vim parar aqui foi Deus que mandou. Então se você veio para aqui, se você tá ouvindo isso, talvez Deus queira te dizer que ele pode salvar a tua casa, né? Eu não sei, talvez você esteja com filho nas drogas, uma coisa tão triste, talvez seus pais não queiram saber de Deus, talvez seus filhos não queiram saber de Deus, talvez seu cônjuge não queira saber de Deus. Eu não sei a situação que você tá. Mas se esse versículo e essa palavra chegou até você, Deus está te dizendo, Ele quer salvar a sua casa. Ele quer salvar a sua casa, Ele quer trazer os seus familiares e para o centro da vontade de Deus. E ele pode, né? E ele pode, assim como fez na minha vida, né? Mesmo apenas 2 dias antes dele morrer. Então, feito isso e crendo na absoluta misericórdia de Deus e graça e poder e como tudo ele faz perfeito, porque perfeito ele é, né? Também quero aproveitar para, né, desejar um bom feliz Dia dos Pais. Dizer que ainda tem os pais que aproveite para tirar um tempo, né? Porque esses dias eu ainda tava olhando a foto do último Dia dos Pais que eu passei com meu pai. E eu disse que, né, permissão de Deus ainda naquele momento. Mas talvez você hoje está com seu pai, amanhã talvez você não esteja, né? Porque Deus chama cada um no momento que achar correto e adequado. Então, ou se você, né, se você, seu pai já foi, ou se você não teve pai, porque a gente sabe que muitas famílias passam por, né, onde que apenas as mães criam. Então não deixe, não fique triste, não se abale esse Dia dos Pais, se você já perdeu seu pai, ou se talvez você nem conheça ele, né? Aproveite esse dia para dar um feliz Dia dos Pais para sua mãe, né? Porque se o seu pai já foi, ou se a sua mãe, ou se você nem conhece ele ou não conheceu, com certeza sua mãe foi pai e mãe para você e, né, poderá ali estar dando um abraço nela, tirando, né, um tempo ali com seus familiares e aproveitando esse Dia dos Pais com a graça de Deus. Né, que é o que eu vou fazer, eu vou dar feliz Dia dos Pais pra minha mãe mesmo, né, porque quando meu pai morreu ficou a minha mãe, então eu vou dar feliz Dia dos Pais pra ela, ué. Né? Está bem? Então tá. Bom final de semana, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um bom início de semana, né? Esse vídeo pode ser acessado a qualquer momento. Então, que Deus lhe abençoe, que você consiga tirar, né, esses momentos aqui, que seja com seus pais ou com outros familiares. E creia que Deus pode salvar, apesar de eu ter direcionado essa palavra para pai, porque meu testemunho de fé da salvação do meu pai e que se encaixou no Dia dos Pais, apesar disso, né, Deus ele pode salvar qualquer pessoa dessa casa, basta que você creia.
Deus pode salvar não só a alma, Deus pode salvar das drogas, Deus pode salvar da tristeza, Deus pode salvar do problema, Deus pode salvar de qualquer coisa. Não existe coisa que Deus não salve. Amém? Então, vou fazer uma oração, né? Orar é bom. Orar é bom. Orar nos aproxima de Deus. Certo? Então vamos orar. Senhor Deus, né? Quem chegou, Senhor, a esse vídeo, eu creio que foi trazido pela tua mão. Então, Pai, que tu possa olhar nesses corações, Pai, e ver, Deus, aqueles que procuram ser salvos, ou que procuram a salvação de seus familiares, Pai. Que tu possa fazer com que a tua vontade, Senhor Jesus, vá de encontro, Senhor Jesus, ao que as pessoas estão carregando no coração, Pai, para a glória do teu santo nome, Senhor, e para que teu nome seja glorificado na terra, nos céus, e sobre os céus e sobre a terra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. A paz de Deus.